Vamos continuar aqui as mentiras dos protestantes, né? Que Éter católico invadiu a live para me desmascarar ao vivo. Isso aqui é mentira, cara. Eu acho que é protestante. Já fiz. Esse aqui é o terceiro vídeo. É simples, pô. Olha só. Agora, o que você diz sobre o magistério infalível da sua igreja validar o dom de línguas? E você ridicularizou. Vamos falar de documento da igreja. O documento da igreja, tanto João Paulo II e o Papa os papas são dois papas que reconhecem, João Paulo II e o Papa, o finado Papa, deu um branco aqui agora, o Bento XVI, reconhece que a renovação não é um fundamento protestante. É reconhecido e é oficializado pela igreja. Então, é muito diferente dos pentecostais protestantes. Nós temos um pastoreio, tanto supervisionado pelos dois papas, que oficializaram, que aprovou, e os padres das comunidades não tem por exemplo, um grupo de oração, tal, etc., é supervisionado. Então, não é uma coisa igual ao protestante, que os caras querem colocar, não. É reconhecido pelos dois papas e pela Igreja Católica Apostólica Romana. Documento, certo? Vamos falar. Primeiro vamos falar sobre o Banzoli, né? Tentar usar a situação da FCPX, porque esse não é o tema do debate, né? Ele fala isso como ser excluísse, né? A comunidade da Igreja Católica. Só que o problema é que esse argumento... Olha só. Isso aqui é montagem. Você viu que ele já quer falar sobre a comunhão da Fraternidade Pio X. Simples, pô. Essa descomunhão, esse cisma, por quê? Não quer estar em obediência ao segundo concílio do Vaticano. Olha só. Por isso que esse cisma, ó, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, FSSPX, foi colocada em estado de cisma, excomungada pelo Vaticano por ordenar bispos sem autorização do Papa. A medida ocorreu após o grupo ultraconservador realizar cerimônias de sagração episcopal desafiando ordens diretas da Santa Sé. Olha só. Os caras querem defender isso aqui. O padre que foi excomungado, tal, etc., que eu gostava muito do vídeo do padre, simples, pô. A missa não é válida, o batismo não é válido, se esse padre fazer um casamento não é válido, a liturgia, a missa que eles faziam não é mais válido. Porque desligou Mateus 16:19, Simão, eu te dei a chave de ligar e desligar. Que liga aqui, liga lá. Que desliga aqui, desliga lá. Então, olha só. Rejeição ao Concílio Vaticano II. Ó. O grupo foi fundado na década de 1970 pelo arcebispo Marcel Lefebvre, em oposição às reformas modernizantes da igreja. Ele rejeita mudança como a missa em vernáculo, defendendo conclusivamente a missa em latim e o diálogo interreligioso. Por exemplo, você vai numa Santa Missa, se essa missa é latim, como você vai entender? Olha só, ordenação lícitas. A excomunhão automática ocorreu por o grupo consagrado novo bispos sem o mandato papal. Um ato desconsiderado de desobediência grave que consolida a ruptura com a autoridade de Roma. Histórico de conflitos, tal, etc. Simples, pô. Simples. Olha só.
Bíblia. 1 Coríntios 1:10. Roga-vos, irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, que não haja entre vós divisões, viver em boa harmonia no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Só, mas nós aceitamos o Papa, etc., o Papa Leão como nosso bispo universal, mas adianta que eu reconhecer a igreja, eu reconhecer o Papa e contra os cursilhos. Ordenar padres sem a convicção com os bispos de Roma, com o bispo universal. Coisa que o protestantismo não consegue resolver. A Igreja Católica já consegue resolver, porque tem um pastor universal. Certo? Simples. Esses mormons aqui é muito chato, mano. Ó, misericórdia. Só que o problema é que esse argumento, né, ele demonstra, né, o conhecimento sobre como a Igreja Católica entende, né, a sua unidade. E a Igreja Católica, ela nunca ensinou que todos os seus membros obedecem perfeitamente, né, em todos os momentos. Adianta que esse sacerdote, infelizmente, ele tem a sucessão apostólica. Se eles discordam e ordenam bispos tal pela sua própria conta, indo contra o pastor universal, é desligado, meu querido. Adianta que eu Sérgio Roberto, fazer parte do membro do corpo misto de Cristo, da Igreja de Cristo, e negar os dogmas, negar os cursilhos. Por mais que eu ame o Papa, por mais que eu reconheça o Papa. Cisma, cara, cisma. Né, em todos os momentos. Ela ensina que a unidade existe pela fé, né? Pelos mesmos sacramentos, pela comunhão com o sucessor de Pedro, como vem Mateus 16, João 17, Efésios 4. Só que 4, 5, né? Mateus 16, 18, 19. Igreja, João 21, 15, 17. Ela nasceu dentro da Igreja Católica e continua reconhecendo o Papa, né, como o verdadeiro Papa. E esse Papa sozinho já destrói a narrativa daquela própria uma divisão semelhante, né, à Reforma Protestante. E a própria Santa Sé, né, ela sempre distinguiu entre uma situação canônica irregular e uma cisma formal, né? Só que são coisas diferentes. E nem toda desobediência constitui cisma, porque o Código do Direito Canônico define o cisma como recusa à sujeição ao comando pontífico e da comunhão com aqueles que são sujeitos, né? E a FCPX, né, ela nunca declarou que o Papa deixou de ser Papa. E ela celebra, né, isso segundo o rito. Mas ela se recusou. Deixa eu só responder rapidinho. Ele falou que isso não configurou cisma. Eu estou aqui com o site oficial do Vaticano Aberto que diz: o cisma de Lefebvre se repete após 38 anos. E agora? Olha só. O que vocês têm a ver com isso, protestante? Você está entendendo como o protestantismo ele é uma baderna, uma torre de Babel? Que tem a ver com vocês? Essa briga aqui é da Igreja Católica. A Igreja Católica já resolveu essa ruptura, essa divisão, esse cisma que está acontecendo dentro da igreja. Está fora. Foi excomungado. Por quê? Para ter uma só fé. Se é uma só fé, coisa que vocês não conseguem resolver. A Universal, a Assembleia Triangular, Mundial, os Mormons, Adventistas, Presbiteriano, Assembleia, a Triangular. Quem é o pastor universal para colocar ordem na casa? Para ter uma só fé. Para ter uma só doutrina, para ter um só pastoreio, João 21, 15, 17, vocês não conseguem, porque você não tem um líder. Só. E Paulo vem falar aqui, ó. Primeiro Coríntios 12, 28, ó. Na igreja, Deus instituiu primeiramente os apóstolos. Os apóstolos, eles deixaram sucessor, os apóstolos, eles deixaram bispos. Esses apóstolos aqui estão em comunhão com o bispo de Roma.
Deus que instituiu primeiramente os apóstolos 2,14, primeira pregação, Pedro, Mateus 16,8, a profecia de ligar e desligar. Gálatas 7, não há 2 evangelhos, só um evangelho. Quem são as pessoas que se metem a confusão? Infelizmente, cara, o joio que está dentro da igreja, querendo impedir o trigo de crescer, atrapalhando o trigo de crescer. Quem são esses joios? Você pode ver um vídeo dos padres que pertencia a essa fraternidade. Não aceita. Como, por exemplo, o padre François lá, que eu gostava muito dos vídeos do padre François. Ele não aceita a excomunhão, mas está fora. Simples. Isso, sabe que isso acontece? O diabo, ele é inteligentíssimo, ele é astuto. Por que isso acontece? Porque coloca padres que se corromperam, que caiu em heresias, para manchar o corpo místico de Cristo. Agora, eu imagino, cara, quantas pessoas iam na missa dessa fraternidade, quantas pessoas ouviam a pregação desses caras, e agora, como é que fica? E quem continuar, dá crédito, porque a esse cismado, a esse excomungado, vai fazer parte dessa excomunhão também. Você está entendendo, pô? Por quê? Efésios. Olha só, a escritura, pô. Martinho Lutero, ele conhecia a escritura, ele lia a escritura, mas a escritura proíbe divisões, a escritura mostra um pastoreio, a escritura mostra a igreja, o corpo místico de Cristo. A escritura mostra que foi confiado aos apóstolos em 2, Efésios 4, 5, 4, sede um só corpo e um só espírito, assim como fosse chamado pelas vossas vocações, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Uma só fé, cara. A multiforme da Assembleia, Efésios 3, será conhecido pela igreja, Efésios 3, 21, a ele seja dada glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, eternamente. Seja dada glória onde? A Jesus Cristo, no seu corpo místico, Efésios 5, 27, para apresentar-se a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem qualquer outro defeito, mas santa e irrepreensível. Olha só, cara. Sabe o que nós temos que fazer? Nós católicos, nós temos que orar, cara. Orar. Tem muito padre cismástico aí, pô. Tem, pô. Não é só esses não, pô. Tem muito, pô. Sim. Ele celebra a missa segundo o rito romano. Mas você falou, mas você falou que não é cisma. O site do Vaticano disse que é cisma, e agora? Sim, exatamente. A FCBX cometeu o cisma. Nem toda desobediência constitui cisma, porque o Código do Direito Canônico define o cisma como recusa à sujeição ao comando pontífico e da comunhão com aqueles que são sujeitos, né? E a FCBX, né, ela nunca declarou que o Papa deixou de ser Papa. A FCBX cometeu o cisma. Exatamente. Só que isso é muito diferente do protestantismo. Lutero rejeitou o papado, só que ele rejeitou diversos sacramentos. Ô meu amigo, o protestantismo ele não tem um pastor universal. O protestantismo ele é o fundamento de homem. O protestantismo ele faz o que ele quer. A igreja de Cristo não é o fundamento de homem. Não é uma instituição vinda de homens. É uma instituição espiritual. Uma instituição que foi fundada por próprio Cristo e deixou pessoas confiadas, primeiramente, os apóstolos. Que é uma só fé, uma só batismo. Efésios 4, 5. Uma igreja toda gloriosa, sem ruga, sem qualquer defeito. Porque Cristo deu a sua vida por essa igreja. Então, claro que é muito diferente do protestantismo. O protestantismo ele não consegue resolver essa questão. Simples. É isso que o amigo católico protestante, sei lá o que é, tá falando. Olha só, cara. Os caras, ele quer o quê? Eles querem ser mais, saber mais com mais. Não, meu irmão. Infelizmente, ponto final, foi batido o martelo, acabou a dúvida, acabou a discussão, cara. Ah, mas a igreja, os papas, meu irmão, tá fora, pô. Adianta que eu reconhecer o Papa
mas não reconheceu o conselho. E contra. Pô, de Deus, cara. Aí os caras ficam nessa briguinha aí. Ah, mas, meu irmão, infelizmente, cara, Mateus 12, versículo, toda divisão será dispersa. Toda divisão será destruída. Toda divisão um dia irá acabar. Quando irá acabar? A vinda do Verbo. Quando a igreja a Nova Jerusalém ser glorificada na glória. Não fundamento de homens. Quando a esposa do Senhor for arrebatada. Por enquanto, o protestantismo vai crescer. O Ariel falou que o protestantismo vai acabar. Não, pelo contrário, vai surgir mais ainda. Vai crescer. O protestantismo vai crescer muito ainda, cara. Por quê? Porque é fundamento de homens. Porque ninguém quer seguir. Olha só. 2 Timóteo, ó. Olha só que interessante. Tem uma coisa muito interessante aqui em 2 Timóteo. Para finalizar esse vídeo aqui. Aqui, ó. 4, ó. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, ó. Levando pelas próprias paixões. Por quê? Ninguém quer estar em comunhão com o bispo de Roma. Porque as pessoas querem fazer o que quer. Olha só. Levando pelas próprias paixões e pelo período de escutar a novidade, ajudarão o mestre para se apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão a fábulas. Então, quem vai querer abraçar ou a doutrina da salvação? É muito mais fácil você negar essa doutrina e se tirar a fábulas, se auto-ungir mestre, se autodeclarar mestre, do que seguir o vigário de Cristo. É mais fácil você fundar a igreja, divisões, do que você defender a igreja católica, a igreja de Cristo. Porque é simples entender isso. Divisão será destruída. São mestres que não suportaram o caminho da salvação. Qual é o caminho da salvação? Infelizmente, Eclésia nulla salve. Fora da igreja católica não há salvação. Mateus 18, se eu não me engano, 17. Fora da igreja, que não houve a igreja, é um pagão publicano. Mateus 16, 18. Sobre ti, Pedro, frente na igreja. Te darei a chave de ligar e desligar. 1 Timóteo 3, coluna sustentáculo da verdade. Efésios 5, 27. Uma igreja toda gloriosa, sem marcos, sem qualquer defeito, santa e irrepreensível. As Apóstolos 2,42, que é o fundamento dos apóstolos. Essa é a doutrina da salvação. As Apóstolos 2,42. Simples entender isso. Salve, Maria.